Olá, eu sou o professor Edgar Chipana. Nesta videoaula falaremos sobre o cálculo da função derivada usando a definição. Bom, vamos iniciar definindo a nossa função derivada. Então, para isso, consideremos f uma função de d em r, uma função derivável no intervalo aberto d. Significa que a função f ela possui derivada em todos os pontos do domínio aberto. Isto é, para cada x0, um elemento do domínio, existe uma única derivada, f' de x0. Com isso, podemos definir então a nossa função f' de d em r, que associa a cada x0 pertencente ao domínio a derivada no ponto x igual a x0. Esta função é o que denominamos de função derivada de f ou simplesmente derivada de f. A sua lei de formação pode ser encontrada usando uma das seguintes definições. A f' de x é igual ao limite com f de x mais h menos f de x sobre h com h tendendo para zero, ou, no caso, substituindo h por ΔX, seria o limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX com ΔX tendendo para zero. Como já havíamos explicado na primeira aula, usaremos esta primeira definição, que se encontra usando h, para evitar aquele desgaste algébrico. Usar o ΔX e x muitas das vezes não é conveniente. Então, usamos uma variável diferente que é o h. Okay? Vamos ver agora no decorrer da aula. Vamos agora para os exercícios. Vamos encontrar então a derivada ou a função derivada para as seguintes funções. A letra A para uma função f de x igual a 3. Então, vamos aplicar a nossa definição, que é f de x mais h menos f de x sobre h com h tendendo para zero. Isso dentro do limite. A definição da derivada. Então, agora, quem vai ser f de x mais h? Segundo o que foi dado, esta função é uma função constante. Vai ser sempre 3, independente da expressão que a gente coloque para calcular a imagem. Então, se é f de x mais h, f de x mais h vai ser 3. E a função f de x vai ser 3. Então, vamos ter 3 menos 3 no numerador. No denominador, continua sendo h. Agora, vamos fazer h tender para zero dentro do limite. Só que verificamos que o numerador vai ser 3 menos 3, isso vai dar zero. Então, vai ser um número zero dividido por h. Bom, h se aproxima de zero, mas o numerador é zero. Então, quando você tem zero dividido por qualquer número, isso vai dar zero. Assim, concluímos que a derivada vai dar de uma constante 3 vai ser zero. É importante aqui destacar o seguinte. Se você substitui h por zero, 0 sobre 0 não é indeterminação neste caso. Porque o numerador aqui é zero. Okay? Porque estamos subtraindo o número 3 menos o 3. Não é algo que tende para 3 e o outro também que tende para 3. Estamos colocando o valor 3 menos 3. Então, o numerador é zero. Ok? Eu coloco aqui uma observação justamente para destacar isso. Bom, então, f de x igual a 3, a sua derivada vai valer zero. Uma outra observação importante é, se colocarmos qualquer número no lugar de 3, por exemplo, 5, eu vou encontrar limite de 5 menos 5 sobre h, que esse único que vai mudar é aqui na expressão do numerador. 5 menos 5 vai dar 0, 0 sobre h daria 0. Qualquer constante que eu for colocar aqui, o numerador vai dar 0. Aí, por isso, a gente vai concluir posteriormente que a derivada de uma constante
é sempre igual a zero. Ok? Qualquer for o valor da constante. Vamos para o item B. Vamos calcular a derivada da função f de x igual a x. Então, vamos usar também, novamente, a nossa definição da função derivada. E vamos substituir. No lugar de x, eu vou colocar x mais h. Então, se eu faço isso, f de x mais h vai ser o próprio x mais h. Então, a imagem que vai ser dada aqui é x mais h. E a imagem de f de x é x. Então, substituindo, vai ser x mais h menos x sobre h. Observem que aqui eu posso simplificar x e vou ficar com h dividido por h. O limite de h sobre h, simplificando, h e h, isso vai dar 1. Então, vai ser o limite de 1 com h tendendo para 0. Só que como isso aqui independe de h, isso vai dar 1. Desta forma, segue que se a função f de x for igual a x, a sua derivada vai ser 1. Passemos agora para o item C. Vamos calcular a derivada da função f de x igual a 2x. Vamos aplicar a nossa definição da função derivada. F de x mais h menos f de x sobre h. Mas quem é f de x mais h? Se a gente for substituir aqui, no lugar de x, vamos colocar x mais h. Então, vai ser 2 vezes x mais h menos f de x, que é 2x. Então, vai ficar 2 vezes x mais h menos 2x sobre h. Observem que aqui eu posso pegar o valor 2 e colocar isso em evidência. Então, se eu faço isso, coloco em evidência, vai ficar x mais h menos x. E aí, eu posso simplificar o x e ficar com 2 que multiplica h sobre h. O 2 pode ser colocado para fora do limite. Então, vai ficar 2 vezes limite de h sobre h. Simplificando, isso vai dar 1. Então, vai ser 2 vezes limite de 1 com h tendendo para 0. Então, isso vai dar 2. Bom, então, se a função f de x é igual a 2x, a sua derivada vai ser 2. Vamos novamente para uma observação aqui. Se a função f de x for igual a 5x, por exemplo, o que a gente fez aqui? A gente colocou o valor 2, que é o coeficiente, em evidência, né? Se a gente for fazer a mesma coisa com f de x igual a 5x, o único que vai mudar aqui, no lugar do 2, vai ser 5, que o número 5 vai ser colocado em evidência. E então vai ficar, no final, vai dar 5. Se a função for f de x igual a 5x, vai dar 5. E que conclusão a gente chega então nisso? Que podemos colocar simplesmente esse número que está aqui multiplicando x em evidência e derivar apenas x. Porque isso que foi feito aqui. Se colocarmos 2 em evidência, o que fica é a derivada de x, que vale 1. Okay? Então, se temos a função f de x igual a 10x, 10, o número 10 colocamos em evidência, a derivada de x vale 1, então o resultado vai ser 10. Então, já é uma conclusão que a gente vai retirar posteriormente, né? Mas já podemos pensar nisso. A letra D, vamos com a função 5x ao quadrado. Vamos proceder da mesma forma, vamos usar a nossa definição da função derivada, f de x mais h menos f de x sobre h, só que f de x mais h, no lugar do x, vou colocar x mais h, vai ser 5 vezes x mais h ao quadrado. Então, 5 vezes x mais h ao quadrado menos f de x, que vale 5x quadrado. O que eu faço aqui? Eu coloco esse valor 5 em evidência.
Se eu colocar em evidência e desenvolvo esse binômio quadrado, né? Quadrado primeiro mais dobro o produto primeiro pelo segundo mais quadrado segundo, eu vou obter, né, x quadrado mais 2xh mais h quadrado menos x quadrado. E esse valor 5, esse número eu posso colocar para fora do limite. Então, na hora de fazer isso, verifico que x quadrado pode ser simplificado. Aí vai ficar 2xh mais h quadrado, e no denominador também tem h, que é o elemento que está gerando a indeterminação. Por isso, colocamos em evidência h. Né? Se eu faço isso, colocando em evidência h, fica 2x, certo? Como aqui tem h quadrado, colocando h em evidência, fica h. O 5 já está fora do limite. Né? Então, agora aqui é só simplificar h com h, e vai ficar 5 vezes limite de 2x mais h. Como h tende para zero, aqui, isso tende para zero, vai dar 2x. 2x que multiplica 5, porque esse valor 5 foi colocado em evidência. Né? Então, isso vai dar 10x. Novamente se destaca o seguinte: vimos na primeira aula que a derivada de x ao quadrado era 2x. O número que está multiplicando x quadrado eu posso colocar em evidência e derivar x quadrado. Essa é a ideia que a gente está querendo chegar. Né? Então, é 5 vezes a derivada de x quadrado, que é 2x, multiplicando, então isso vai dar 10x. Se a função é 5x quadrado, 10x seria a sua derivada. Vamos para a letra E. A derivada de x ao cubo. Então, vamos proceder da mesma forma, usando a nossa definição da função derivada. F de x mais h menos f de x sobre h. F de x mais h, e no lugar de x, vou jogar x mais h. Então, vai ficar x mais h ao cubo, menos x ao cubo. O que eu vou fazer aqui? Eu só vou abrir, né, esse binômio ao cubo. E existe, claro, né, a fórmula, né, que é o cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo elemento, menos o x ao cubo que está aqui. Observem que aqui vai simplificar sempre o primeiro e o último elemento. Então, isso sempre vai acontecer. E aí, nos termos centrais, sempre tem um h para colocar em evidência. Então, vamos colocar esse h em evidência. Okay? Se aqui é 3xh e eu coloco em evidência, o h vai ficar 3x quadrado. Se aqui é 3xh quadrado e eu coloco apenas um h em evidência, vai sobrar um h ainda. Então, vai ficar 3xh. Aqui h ao cubo, coloco um h em evidência, vai ficar h quadrado. Feito isso, agora eu simplifico h com h e faço h tender para zero. Né? Olha, o que vai acontecer? Se eu tender para zero, só vai sobrar o termo 3x quadrado, porque os outros dois, né? Os outros dois termos, tendendo para zero, eles vão ser eliminados. Então, vai ficar 3x quadrado. Conclusão, se a função é x ao cubo, a sua derivada é 3x quadrado. Bom, já dá para imaginar, então, que existe alguma fórmula, alguma forma de derivar potências, né? Para não ter que usar o tempo todo a definição de limite para encontrar a derivada, né? A função derivada. Ok? Então, esse é o objetivo. Segundo os resultados encontrados, então, se a função f de x igual a 3, que é uma constante, a sua derivada deu zero. Então, a derivada de uma constante, independente qual for essa constante, a sua derivada vai ser zero. O segundo exercício, f de x igual a x, a derivada a f' vai ser 1.
Se agora a função está sendo multiplicada por uma constante, a derivada vai ser essa constante, porque eu coloco 2 em evidência e derivo x. A derivada de x vale 1, então vai ficar 2. No exercício item D é 5x². Novamente, se eu colocar 5 em evidência, derivada de x² é 2x, então aí vai dar 10x, né? E claro, isso podemos ver na primeira aula. A gente derivou x² e vimos que deu 2x. Então, como aqui tem um 5 multiplicando, então vai ser 5 vezes 2x, vai dar 10x. E de x ao cubo, já vimos que a sua derivada é 3x². Observem que o expoente, na verdade, o que está acontecendo, o expoente passa para frente e diminui 1, né? É isso que realmente está acontecendo. Agora, o que aconteceria se fosse f de x igual a x²? Se seguimos essa lei intuitiva, o 4 passa para frente e ficaria x elevado ao cubo. E de fato, isso vai acontecer. Não tem necessidade de a gente trabalhar isso, porque essa é uma ideia intuitiva que a gente vai obter e depois vamos demonstrar isso, de forma geral, né? Bom, vem a seguinte pergunta. O que podemos esperar, então, de uma função x ao cubo mais 5x² menos 2x mais 3? Qual vai ser o valor ou a expressão que determina a derivada desta função? Já vamos ver, né, como que a gente encontra agora de forma direta a derivada de uma função polinomial. Ok? Vamos lá. Vamos agora para o exercício 2. Né? Vamos usar a definição para calcular a derivada da função x ao cubo mais 5x² menos 2x mais 3. Então, vamos usar a nossa definição da função derivada e calcular f de x mais h. F de x mais h eu vou substituir no lugar de x, x mais h. Então vai ficar x mais h ao cubo, 5x mais h ao quadrado, menos 2x mais h, mais 3. Menos f de x, que é toda a função que está aqui, né? Então, podemos ver isso tudo escrito aqui. Ok? Então, aqui agora é manipulação algébrica, não tem outra, né? Elevamos ao cubo, elevamos ao quadrado, e depois vamos simplificando os termos, né, que podem ser eliminados. Né? Então, estamos aqui. X mais h ao cubo é o cubo do primeiro, mais 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes primeiro vezes quadrado do segundo, mais o cubo do segundo elemento. Isso tudo é x mais h ao cubo. Mais o outro, 5 vezes x mais h ao quadrado, que é quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Tudo vai ser multiplicado por 5. E o outro é menos 2 vezes x mais h. Então, aí multiplico 2, distributiva, né? Isso é o que eu vou fazer. Mais 3. Menos o f de x, que aí vai trocar o sinal, né, de todos os elementos que se encontram aqui. Bom, agora temos tudo aqui e vamos ver que vários elementos vão poder ser simplificados, né? Então, x ao cubo, com esse x ao cubo, seria o primeiro. Tem um 5x² com menos 5x². Tem 2x, e tem o menos 3 com mais 3. O que sobra vai ser isso. 3x² mais 3xh² mais h ao cubo mais 10xh mais 5h² menos 2h. Todas as expressões aqui têm um h que pode ser colocado em evidência. Então, vamos fazer isso. Vou colocar em evidência. Então, se eu retiro daqui o h, vai ficar 3x². Se aqui tem 3xh² e eu retiro um h, vai ficar 3xh, como está aqui. Aqui h ao cubo. Então, se eu retiro 1h, vai ficar h². Se eu retiro de 10xh, tiro h, vai ficar 10x.
De 5x², tiro 1h, vai ficar 5h. E de menos 2h, colocar h em vez, vai ficar menos 2. Feito isso, eu simplifico agora o h. E o que sobra, eu faço h tender para zero. O que sobrou foi isso. Agora, ao fazer h tender para zero, eu vou eliminar todos os termos que possuem h. Então, vai sobrar apenas 3x², 10x e menos 2. Ok? Então, esse elemento vai tender para zero, então vai ser eliminado. Então, vai ficar 3x² mais 10x menos 2. Ok? Então, em conclusão, se a nossa função é x ao cubo 5x² menos 2x mais 3, a sua derivada é 3x² mais 10x menos 2. O que significa isso? Aqui podemos observar que não é nada mais do que derivar cada uma dessas expressões, né? Okay? Se você tem um polinômio, né, vamos derivar cada um dos monômios que se encontram aqui no polinômio definido. Então, de x ao cubo, a sua derivada é 3x². Mais de 5x², a sua derivada já vimos que é 10x. De menos 2x, a sua derivada vai ser menos 2. A derivada de uma constante 3 é zero. Sendo assim, aí encontramos, então, a nossa derivada. Bom, qual é a conclusão que a gente chega? Não é necessário usar o tempo todo a definição pelo limite. Existe uma forma direta, agora intuitiva, usando fórmulas de derivação. E as nossas fórmulas de derivação, por enquanto, estamos focando em potências e polinômios. Então, a derivada de uma potência x elevado a n é n que multiplica x elevado a n menos 1. E a derivada de uma soma vai ser a soma das derivadas. Essas são propriedades que vamos ver posteriormente. Bom, vamos agora para nosso terceiro e último exercício. Determine a equação da reta tangente e da reta normal, a curva do gráfico da função f de x igual a x² menos 3x no ponto de abscissa x igual a 1. Não vamos usar mais a derivada pela definição, já podemos derivar de forma direta. Então vamos para isso, né? Calculando a derivada da função em x igual a 1. Então vamos lá, a função é f de x igual a x² menos 3x. A derivada então vai ser derivar cada expressão e somar, né? Então, intuitivamente, vamos calcular a derivada de x², vai ser 2x. A derivada de menos 3x vai ser menos 3. Então, a derivada é 2x menos 3. Colocamos a expressão intuitiva porque ainda não demonstramos isso de forma geral. Né? Uma demonstração formal que vamos falar isso na terceira aula. Mas já podemos usar, né, como um resultado, de forma direta. Pronto, agora a derivada em 1, vamos só substituir no lugar de x 1, vai ser 2 menos 3, isso dá menos 1. Então já calculamos a derivada em 1, que vale menos 1. Próximo passo é encontrar os coeficientes angulares, tanto da reta tangente como da reta normal, ao gráfico de f no ponto x igual a 1. Pela interpretação geométrica que já falamos na aula 1, a interpretação geométrica da derivada é o coeficiente angular da reta tangente no ponto no qual estamos calculando a derivada. Então, esse valor da derivada menos 1 é o coeficiente angular da reta tangente que passa no ponto x igual a 1. Então, o coeficiente angular da tangente vai ser o valor da derivada em 1, que no caso é menos 1. Agora, para encontrar o coeficiente angular da reta normal,
temos que saber uma relação que existe. Se duas retas são perpendiculares no plano, né, o produto dos coeficientes angulares entre eles é igual a menos 1. Isso já é um conceito que pelo menos se supõe que o aluno conhece. Bom, então, se o coeficiente angular da reta tangente é igual a menos 1, então vai ser menos 1 vezes coeficiente angular da normal igual a menos 1. Isso aqui implica que o coeficiente angular da reta normal vai ser 1. Okay? O produto dos dois tem que dar menos 1. E de fato é, né? Terceiro passo. Vamos determinar as equações das retas. Bom, o que sabemos? Que o ponto de tangência é um ponto que pertence ao gráfico da função e ao gráfico da reta tangente, como também da normal. E qual seria esse ponto? É o ponto onde x vale 1 e a imagem da função seria f de 1, no caso, né? Então, o ponto definido vai ser 1f de 1. Esse vai ser o nosso ponto definido como ponto de tangência. Então, vamos calcular f de 1. Que seria f de 1? Substituir na função f de x o valor 1. Então, vai ser 1 ao quadrado menos 3 vezes 1. Isso vai dar menos 2. Então, o ponto de tangência vai ser 1 menos 2. Este é o ponto de tangência que pertence à função e pertence a ambas retas. Isso é importantíssimo para encontrar a equação, né, da reta. Logo, vamos lá. Vamos encontrar primeiro a equação da reta tangente. A equação de uma reta é igual a y igual a x mais b, onde o a é o coeficiente angular da reta. Como estamos falando da reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente é menos 1. Por isso, já estou substituindo aqui menos 1. Então, vai ser menos x mais b. Não conheço ainda o coeficiente linear, o valor de b. Mas eu sei que esta equação é da reta tangente e o ponto de tangência também faz parte da reta tangente. Então, eu posso substituir as coordenadas desse ponto na equação, substituir e igualar, né, para encontrar o valor de b. Então, se o x vale 1, o y tem que ser menos 2. Então, vamos substituir no lugar de x 1, menos 2 no lugar de y. Então, vai ficar menos 2 é igual a menos 1 mais b. Passando isso para outro membro, b igual a menos 1. Desta forma, a reta tangente fica y igual a menos x menos 1. Analogamente, agora, vamos para a reta normal. A equação da reta é y igual ao coeficiente angular da normal, que no caso é 1, por isso já coloco, sendo 1 vezes x mais b. Não conhecemos ainda o valor de b. Mas o ponto 1 menos 2 é o ponto de tangência, que é um ponto que pertence à reta tangente e pertence à reta normal. Substituindo, então, o ponto, né, no lugar de x, menos 2 no lugar de x, 1 e no lugar de y, menos 2. Vamos substituir aqui, né, menos 2, passo 1 para o outro membro, o valor de b vai ser menos 3, e com isso já encontrei a equação da reta normal. Então, estão aqui a equação da reta tangente e da reta normal. A função f de x igual a x² menos 3x no ponto x igual a 1. Vamos colocar isso, né? Vamos plotar esses gráficos no GeoGebra ou fazer esse gráfico, né, manualmente, e a gente chega nesta conclusão. Observe. Então, está aqui, esta é a reta que encontramos, que é a tangente, y igual a menos x menos 1, e a reta normal está aqui. A reta normal é aquela que é perpendicular à tangente. O ponto de tangência é o menos 2. E aqui está o gráfico
da nossa função x² menos 3x. Ok? Isso. Com isso, finalizamos então esta segunda aula. Até a próxima.